Então, a gente começou a gravar agora e a gente vai começar agora com a aulinha da parte de produto vetorial, lembra? É o vezes. Produto escalar é um pontinho que você vai usar somente os módulos, lembra da aula? A gente vai pegar os módulos e multiplicar com uma multiplicação normal. O produto vetorial, primeiro, eu vou começar primeiro pela matéria, depois eu passo pela resolução dos exercícios. Bom, o produto vetorial, a gente vai usar a parte de matrizes, vocês podem pegar as fotos que eu mandei para vocês, tá bom? Olha só o que eu coloquei aqui. Primeira coisa que eu coloquei aqui, eu coloquei exemplos de matrizes, que são um monte de números que são encaixados entre parênteses, tá bom? Olha só, primeiro a gente tem uma matriz que são 2 linhas e 3 colunas, né? Uma matriz 2 por 3. A gente tem a segunda matriz que eu coloquei, a matriz nula, que é só um zero dentro dela. A gente tem a terceira matriz, é uma matriz quadrada, olha só, a terceira e a quarta matriz são matrizes quadradas. O que é uma matriz quadrada? Eu estou considerando que vocês não viram matriz, eu estou explicando do começo, tá, gente? Matriz quadrada, são matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e de colunas. Não sei se vocês viram que a terceira tem 3 linhas e 3 colunas, e a quarta tem 2 linhas e 2 colunas. Deixa eu só mandar para o menino aqui, que ele falou que vai entrar, tá bom? Vou mandar tudo de uma vez para ele mais rápido. Manda matéria e tá. Bom, mas então, continuando, olha só, a quinta matriz, que matriz interessante, ela só tem uma linha e várias colunas, mesmo assim é uma matriz, olha só como que você percebe que é uma matriz, ela tem um monte de números, não são separados por vírgulas, tá? Eles só são colocados. Oi, Eduardo, a gente está falando sobre matrizes, tá? Eu já expliquei um pouquinho sobre matrizes, como você pode ver nas fotos que eu mandei. Matrizes são representadas do jeito que eu mandei para vocês, é a primeira coisa que está escrito na foto, tá? E aí a gente tem os determinantes das matrizes, e só funciona o determinante, assim, olha, eu vou passar bem por cima mesmo, senão ela vai ficar enorme. Vocês, eu espero que vejam, em matemática, porque eu lembro que no Enem caiu uma questão de matrizes, quando eu fiz em 2018. Caiu uma questão de matrizes, então é um conteúdo importante, tá ficando mais importante. Determinante. A gente calcula determinante, é a mesma matriz, só que ao invés de ser parênteses, são as barrinhas. Então, a matriz fica entre 2 barrinhas, tá bom? Essa é a diferença entre determinante e a matriz. O determinante a gente vai usar para calcular o produto vetorial. Na verdade, a gente vai usar o determinante mesmo para calcular. É assim que você calcula, tá bom? Olha só o determinante que eu coloquei aí, tá bom? É uma matriz 3 por 3, e eu coloquei 3 por 3 porque é o determinante que a gente vai usar. A gente vai calcular no produto vetorial somente determinantes de matrizes 3 por 3. E tem que ser 3 por 3 ou então quadrada, porque determinantes a gente só calcula de matrizes quadradas, tá bom? Vocês vão entender por quê. Olha só como que a gente calcula. A gente pega as 2 primeiras colunas do determinante e repete do lado, fora das barrinhas, tá bom? Depois que a gente pegou, tá tudo escrito no coisa, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar e multiplicar na diagonal. Multiplica a primeira diagonal, olha só, primeira diagonal, que número que tem? Eu coloquei um traço. 2, 0 e menos 1. A segunda diagonal, 1, 4 e 1. Terceira é 1, 3. 3, 4 e 1. Quando a gente multiplica para esse lado aqui, a gente vai estar multiplicando com o sinal positivo. Quando a gente multiplica para o outro lado, que é o que a gente vai ver agora, a gente vai multiplicar com o sinal negativo. Então, o resultado que deu a multiplicação, a gente troca o sinal. Que nem, olha só a primeira diagonal no outro sentido, 3, 0 e 1. Vai dar 0, não vai trocar sinal, mas a segunda, 2, 4 e 1. Vai dar 8, só que é no sentido do negativo, então a gente vai colocar menos 8. É uma conta mesmo, determinante a gente acha um número. Depende, a gente vai ver isso no produto vetorial, que a gente vai achar um vetor.
Olha só a terceira diagonal e última, 1, 4 e 1, só que é negativo. A gente faz a soma, pode colocar det igual, faz a continha ali, e o resultado que você vai achar é um número, tá bom? Olha só, nesse caso foi 12. Agora a gente vai entrar no produto vetorial. Mas para saber o que é um produto vetorial, a gente vai ter que. O que é não, né? Vocês já sabem o que é. A gente quer saber como é que faz a continha lá, a multiplicação com um xizinho no meio. Ó, primeira coisa que a gente tem que saber o que são vetores unitários. Vetores unitários são aqueles que no plano cartesiano XYZ, eu sei que vocês estão acostumados a ver o plano XY, mas nesse caso é o plano XYZ. Olha só, eu desenhei o plano XYZ, é um plano de 3 dimensões, tá bom? A gente tem o plano XY, que é uma dimensão, e agora esse a gente precisa de 3 dimensões, x, y e z. Olha só, os vetores unitários, eles estão nos eixos x, y e z, eles são os eixos, mas eles têm o módulo igual a 1. Por isso que chama unitário, porque eles valem 1, dependendo onde que eles estão. Também é legal falar que um vetor, eu não sei como vocês imaginam um vetor, que isso é só uma seta, mas se vocês pegarem essa seta e colocarem num plano euclidiano, um plano cartesiano, vocês vão encontrar coordenadas para ele. Vocês vão achar uma posição no eixo X, uma posição no eixo Y e uma posição no eixo Z. Quando a gente trata de um plano XY só, que é aquele plano assim, em cruz, a gente trata o eixo Z como zero. Não tem. Vocês vão ver que tem um exemplo que eu fiz que o resultado é no eixo, é no plano XY, não tem o Z. Mesmo tendo desenhado, não vai ter. Então, assim, o que mais que eu coloquei aqui? Olha só, as coordenadas. Não sei se vocês viram, mas a gente está vendo aqui que os vetores unitários, eles são coordenadas mesmo, sabe? Aonde a pontinha dele tá, onde a pontinha da seta tá, é a coordenada dele, que vai ser praticamente o tamanho dele. Olha só, o vetor unitário I, que é representado pelo eixo X, representado não, tá no eixo X, entendeu? Como ele vale 1, a posição X dele, olha só, lembra que a gente segue uma ordem. O plano que eu coloquei é X, Y e Z. Então, o primeiro número que a gente vai colocar dentro do vetor, que é representado como se fosse uma matriz, mas tem as vírgulas. O primeiro número vai ser o número 1, no eixo Y é 0 e no eixo Z é 0, porque ele está no eixo X, ele não tem nenhuma parte dele no eixo Y e no eixo Z. Mesma coisa é o vetor unitário J, tá bom? Olha só, lembrando que quando a gente vai escrever vetor, tem a setinha em cima, tá bom? Para representar o vetor, assim que a gente representa. O vetor unitário J, ele não tem nenhuma parte no eixo Y, ele tem a parte inteira no eixo X, quer dizer, ele tem a parte inteira no eixo Y e a parte vale 1. Então, quer dizer que é 0, 1 e 0. Eixo K é a mesma coisa, ela tá no eixo. Ela não, ele tá no eixo Z, então quer dizer que no eixo X não tem nada, é 0. No eixo Y não tem nada, é 0. E no eixo Z é o valor dele, que é 1. Bom, então espero que tenha ficado na cabeça que vetor unitário tem módulo 1. Tem alguma dúvida por enquanto? Que agora a gente vai entrar como que calcula o produto vetorial. Se tiver, vocês me falam. Será que mais alguém mandou mensagem? Não. Bom, o produto vetorial, então, olha só os vetores que eu coloquei aqui para vocês. Vetor A, 1, 2 e 3 e vetor B, 1, 2 e menos 1. Como que a gente vai calcular o determinante disso? Eu não falei para vocês que precisa ser uma matriz quadrada? Olha só, nesse caso a gente tem dois vetores com 3 números, né? Que estão no plano tridimensional. Então, não tem como a gente calcular determinante colocando um e o outro embaixo. Não dá, porque aí vai ficar com 2 linhas e 3 colunas. Então, o que que a gente faz? A gente pega o vetor unitário e coloca na primeira linha. Vetor unitário, o que que é? IJK. Olha só, o que que fica, então, o determinante dentro do determinante. IJK na primeira linha.
o primeiro vetor na segunda linha e o terceiro vetor na terceira linha. Não, primeiro vetor e o segundo vetor. Tá. Aí a gente repete aquele esqueminha de como calcular, repete as duas primeiras coluninhas e depois faz a multiplicação. Lembrando que para a primeira diagonal é mais e para a segunda diagonal é menos. Olha o que a gente achou no resultado. A gente achou o resultado menos 8i mais 4j mais 0k. Que isso? Menos 8i mais 4j. Ah, ele. Muito bom. Então, enfim, o que a gente achou? O que significa isso? Menos 8i mais 4j mais 0k. O que significa? Olha só. Lembra que eu falei que o vetor é uma coordenada? Isso a gente pode transformar, essa soma a gente pode transformar em uma coordenada. O que é a coordenada? Entre parênteses separados por vírgula. Cada número que a gente tem antes do i, do j e do k é uma parte da coordenada. O que acompanha o i é o x, fica na parte do x, no plano XYZ. O que acompanha o j fica no lugar do y e o que acompanha o k fica no lugar do z. Então, nesse caso, a gente consegue formar, é só copiar mesmo os números em forma de coordenada. Então, olha só que eu coloquei, o produto vetorial entre A e B será um vetor igual a menos 8,4,0, tá bom? Eu coloco zero quando for vetor, porque pode ser que dá problema no desenho, alguma coisa. Olha só o desenho que eu fiz. A gente tem o plano XYZ. Olha só o eixo X que foi para trás, entrando, como se estivesse entrando na folha, tá bom? Então, porque é menos 8, então o eixo é negativo, ele tem que ser para o outro lado. Então, aí a gente faz como se fosse uma soma vetorial, fiz pelo método do paralelogramo aqui, que eu achei mais fácil. E a resultante, vocês sabem que é o vetor que a gente está procurando. E é essa matéria do produto vetorial que ficou faltando, tá bom? Eu queria perguntar se tem alguma dúvida, ou se a gente pode partir para os exercícios. Pode responder. Não tem nenhuma dúvida. Ah, tem outra coisa que eu queria falar também. No vídeo, eu fiquei em dúvida com uma parte. Ai, do que foi? Acho que era subtração. Subtração de vetores. É isso mesmo. Porque eu olhei e o B não estava virado. Porque lembra que eu falei que quando tem o menos, é o mesmo vetor, só que a setinha muda de posição. Troca, se estava em cima, vai para baixo, estava para um lado, vai para o outro, que é o vetor oposto, né? Ah, obrigada por responder, agora que eu vi, mas obrigada. Juan, obrigada. Ok. Ah, não precisa ligar o microfone, tá tudo certo. Só mandando um chat, eu vejo. Obrigadão. Mas então, foi nessa questão da subtração vetorial, porque o vetor que eu vi, né, ele tava normal, ele não tava mudado, ele não tava oposto. Aí que eu fui ver que quando eu peguei, tá. Quando eu peguei, eu não olhei os exemplos e eu achei que era tudo baseado num mesmo, mas não era. Nesse outro, ele estava na posição da primeira parte, do método poligonal, ele estava na posição do método poligonal, então provavelmente, realmente ele inverte, mas é só isso mesmo que eu queria falar. Então agora a gente pode começar os exercícios. Eu achei a lista de exercícios um pouquinho mais pesada. Realmente, vetor não é uma matéria tranquila, eu não acho. Mas é uma matéria muito importante. E é muito pedida. Vocês vão ver que vai ter um exercício. Tem, né? Vocês fizeram ali, se Deus quiser. Que tem um exercício de velocidade relativa que a gente usa. Então, assim, é uma matéria que engloba muitas coisas. Então, vamos para o primeiro exercício. Então, vou começar a lista, tá bom? Um projétil é lançado com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo, formando um plano com a horizontal, formando
com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule os componentes horizontal e vertical da velocidade. Olha só, para isso vocês têm que lembrar o que eu falei para vocês na aula, tá bom? Quando forma um ângulo com a horizontal, o ângulo tá aqui, não é mesmo? Tá aqui dentro o ângulo. Quando a gente vai calcular, a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente vai calcular a componente no eixo horizontal, tá com o ângulo, então a gente usa o cosseno, e quando a gente vai calcular a componente vertical, tá sem o ângulo, então é seno, tá bom? É uma diquinha aí, não sei se vocês gravaram, mas eu tô repetindo que fica mais na cabeça. O que que a gente usa para calcular a componente? Olha só, 20 metros por segundo. O que que é 20 metros por segundo? É o módulo? É o tamanho? É o vetor, tá bom? É isso que a gente precisa, é do tamanho dele para fazer o cálculo das componentes. Como é que a gente calcula a componente do eixo x? O próprio vetor vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 60, e no eixo y é o próprio vetor também, só que é vezes o seno de 60. Na componente x vai ser 20 vezes o cosseno de 60 é meio, então 20 vezes meio igual a 10. Lembra que... Ah, não, não. Eu ia falar uma besteira. Bom, e na componente horizontal, a gente tem 20 mesmo, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Esses seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, a gente precisa saber, a gente precisa estar na cabeça, porque a gente vai usar muito. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A gente dá uma cortadinha no 2 e no 20 ali, dá 10 raiz de 3. Não quero que respondam com valor, que o valor da raiz de 3, sei lá, é 1,71, eu acho. Ai, 10 vezes 1,71, 17,1. Não, pode deixar em raiz de 3. Provavelmente no vestibular de vocês, se for uma questão aberta, vocês não precisam colocar valores, tá bom? Pode deixar na raiz para responder. Se for uma questão fechada e a resposta estiver só em número, aí provavelmente você vai ter que pegar o valor da raiz e multiplicar. Mas não é o que acontece geralmente. Questão 2. Dois corpos A e B se deslocam segundo a trajetória perpendiculares, com velocidades constantes, conforme está ilustrado na figura adiante. As velocidades dos corpos medidas por um observador fixo têm intensidades iguais a velocidade de A, que está na horizontal, 5 metros por segundo, e a velocidade de B, que está na vertical para cima, 12 metros por segundo. Quanto mede a velocidade do corpo A em relação ao corpo B? Então, olha só, o que é a velocidade de A em relação ao corpo B? Em relação, velocidade relativa, né? Velocidade relativa, vocês lembram o que era lá na composição de movimentos? É um vetor, tá bom? É isso que significa. Ele está pedindo, então, o vetor da resultante. É só fazer o que, então? Uma soma vetorial. Então, olha só, a gente tem um vetor que está indo para direita, na horizontal para a direita, e um vetor que está na vertical para cima. E a gente precisa saber a resultante, tá bom? A gente tem esse vetor aqui de 5, esse vetor de 12, olha só que forma um ângulo de 90 graus. Se você projetar esse vetor aqui e a resultante está aqui, você vai ver que forma um triângulo retângulo. Então, é só calcular a hipotenusa do triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras. E aí você já vai achar o vetor resultante. Vocês têm a resolução, que dá 13 metros por segundo. Só isso, tá bom? Bastante interpretação, né, gente? Questão 3, da UNB. São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto massa. Massa né, gente? Como que a gente pega massa e fala, ai, sei lá, tem 10 quilos para a direita? Não tem como, né? Intervalo de tempo entre dois eclipses solares. Ai, olha só, o eclipse solar demorou, sei lá, não sei, 2 anos, 2 anos para cima. Não, então é escalar, né? Peso de um corpo, peso. Peso, como que a gente faz no diagrama de força? A gente faz uma setinha para baixo, não é uma setinha para baixo? Setinha, nossa, vetor, gente. Então, peso é um vetor, é essa alternativa. Densidade também não tem como, densidade é só um número, não tem como você falar que a água tem densidade de 1 para cima, não dá. Então, e nada também não é, né? Nenhuma das alternativas.
Não é, então é a alternativa C mesmo. Olha só, 4. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, já significa que é vetor, velocidade é um vetor. Estamos definindo a velocidade como uma grandeza vetorial, que é a alternativa D, tá bom? Essa não tem nenhum problema. Eu coloquei umas questõezinhas meio teóricas mesmo, que o Enem é mais teórico, né? Bom, pelo menos era, né? Vamos ver como é que vai ser. Se tiver. Vai ter sim, se Deus quiser. Bom, não sei. Vamos ver. Considere as grandezas físicas, questão 5. Ah. Velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Qual que é a grandeza escalar? Olha só, pode olhar. Todas que você olhar, você vai achar uma resposta do para onde. Quantidade de movimento, vocês vão ver mais para frente. Deslocamento, força, velocidade, todas vetoriais. A única que é a temperatura, que é escalar. Lembra que você perguntar quantos graus a pessoa tá, se ela tá, sei lá, ai, ela tá com febre, tá 38 graus na vertical, acredita? Graças a Deus, ela não está deitada. Não é, né, gente? Temperatura aí é a grandeza escalar. Qual que a gente tá? Na questão 6? Sim. Das grandezas citadas nas opções a seguir, assinale aquela que é de grandeza, que é de natureza vetorial. Ai, meu Deus, acho que eu quebrei o brinquedo da minha irmã. Ah, não, arrumei. Assinale a grandeza vetorial. Vetorial, olha só, mesma coisa que a gente já viu, já viu, já viu, já viu, já viu. Pressão, a gente tem uma atmosférica, quando a gente entra em água, a pressão não é uma grandeza vetorial, tá bom? É uma grandeza escalar, a gente não pergunta para onde. Corrente elétrica também é uma grandeza escalar. Pode ser que confunda assim a corrente elétrica, porque quando a gente tem um circuito, geralmente a gente indica a trajeto dos elétrons por uma seta, mas é uma grandeza escalar, tá bom? Campo elétrico é uma grandeza vetorial, que a gente simboliza por uma setinha, tá bom? É o vetor campo elétrico, eu tenho certeza que vocês já escutaram isso, falar isso, vetor campo elétrico. E trabalho não, trabalho é uma grandeza escalar, tá bom? Tanto é que quando a gente, para calcular trabalho, qual é a fórmula do trabalho? Força vezes deslocamento, não é? Só que como que a gente faz a conta do trabalho? Força, que é um vetor, vezes deslocamento, que é um vetor. A gente pega a força, o módulo da força, vezes o deslocamento, e é uma multiplicação escalar, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, a gente vai tirar os vetores, colocar um cosseno para a gente achar um resultado escalar. Então, o trabalho, que vocês também vão ver mais para frente, é uma grandeza escalar. Então, a única que tem grandeza vetorial é o campo elétrico. Questão 7, questão chata, questão complicada, tá bom? No corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidade, 12 newtons e 8 newtons. Vetores, tá? Força vetores. Uma possível intensidade da resultante será uma possível. Nossa, ele não falou direção de nenhuma das forças. Olha só, ele falou se a de 8 tá para cima, que se a de 12 tá pro lado. Não, não falou, porque senão a gente pegava e calculava. Ou por Pitágoras, ou lei dos cossenos, tanto faz, né? Mas ele não falou. Então, o que que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar em todas as possibilidades para essas forças estarem ocupando as posições. Primeira possibilidade que eu coloquei para vocês, olha só, forças no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, vocês lembram? É uma adição, a gente soma os módulos, então 8 mais 12, 20. A segunda, no sentido oposto, a gente vai ter um vetor para cá e um vetor para cá, a resultante vai ser a subtração desses dois vetores, tá bom? Então, vai ser 12 menos 8 igual a 4 newtons. Mas tem outra opção também, é que se uma, sei lá, tiver aqui e a outra tiver assim ou assim, formando algum ângulo,
com o eixo horizontal entre elas, que no caso elas estavam na horizontal. Olha só, os cálculos envolvem seno e cosseno. Não sei se vocês sabem, mas o máximo e o mínimo que um seno e um cosseno pode ter de valor é 1 e menos 1. 1 é o máximo, menos 1 é o mínimo. Não sei se vocês já viram aquela pelota trigonométrica. Aquela pelota vai de 1 até menos 1. Aquela pelota tem raio 1, tanto para seno quanto para cosseno, até porque é um círculo, uma circunferência. Então, vai de 1 até menos 1. E como que a gente faz para saber o resultado? A gente multiplica por seno ou por cosseno. Se os resultados estão entre 1 e menos 1, então o máximo que a gente pode ter, olha aqui, o máximo que a gente vai poder ter é 4 e é 20, e o mínimo que a gente vai poder ter é 4. Os senos e o cosseno estão entre 1 e menos 1. Não tem como você pegar 20 e multiplicar pelo máximo, que é 1, e dar mais que 20. E não tem como. No caso aqui vai ser menos 4, não é? Não, é 4 mesmo. Não tem como você pegar o mínimo e dar menos que 4, tá bom? Então, a única alternativa que encaixa é a. Olha só, 22 é mais que 20, 3 é menos que 4. 10 encaixa, 0 é menos que 4, 21 é mais que 20, então não tem nenhuma que encaixe, por isso que fala possível, porque a gente não sabe o certo. A gente só sabe, assim, o intervalo que pode ser, que é de 20 até 4, tá bom? E vai ser a alternativa C, que é a única que dá. A número 8. O módulo da resultante de duas forças de módulo F1 igual a 6 e F2 igual a 8, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Formando ângulo de 90 graus é fácil, se pede resultante aqui é uma soma, então soma você vai fazer por poligonal ou paralelogramo. Lembra que eu montei as regrinhas para vocês? E é são vetores que formam ângulos de 90 graus, então a gente vai resolver pelo Teorema de Pitágoras. E é isso que a gente fez, olha só, essa é bem tranquilinha, tá bom? Vai dar 10. Essa não tem muito o que falar, essa aí é isso aí, pronto. Aqui, ó. Tá acabando. Mais ou menos. Mais ou menos. Já foi mais da metade. Deixa eu ver se eu tirei foto desse aqui direito. A gente tá na 9, 9, 9. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a. Olha só, a gente tem 3 forças. O que a gente vai fazer para ficar fácil? A gente sabe resolver 3 assim de cara? Não. Então a gente resolve do jeito que a gente sabe que dê para fazer. Ou seja, a gente vai pegar duas, fazer a resultante delas, depois a gente pega ela e a outra e faz a resultante, que vai ser a resultante total e final que a gente quer saber. Primeira resultante que eu fiz, que foi a mais fácil, porque se não, tipo, você fizer primeiro as que estão em 90 graus, você vai achar uma resultante torta. Aí você vai ter que achar ângulo, sabe? É um caos. Então, o que você faz? Tem duas na mesma direção, então na horizontal, tem duas na horizontal aí. Então, faz elas primeiro, porque o resultado vai ser na horizontal e vai continuar sendo de 90 graus com a outra, que é F3 de 30 newtons, tá bom? Então, a primeira que eu fiz foi a força 1 com a força 2, elas estão em sentido opostos. Então, você vai fazer uma subtração. A seta vai estar sempre para o lado do maior vetor. E se a gente tem um vetor de 60 e um vetor de 20, a gente vai tirar só 20 do de 60 e vai sobrar o 40 ali, onde tem o 60, tá bom? A gente não vai virar ele para o outro lado, não. Às vezes, se pedir o desenho, você pode errar nisso, toma cuidado. Então, a primeira resultante, a gente tem um de 40 na horizontal para a direita, e agora a gente vai juntar com a força 3, que está na vertical para baixo de 30. Então, agora a gente tem um de 40 e um de 30, fazendo 90 graus. O que a gente faz? Teorema de Pitágoras.
tá bom? É só achar a diagonal ali, que seria a resultante. Faz a soma, projeta, olha só o jeito que eu fiz. No final, a gente achou uma força de 50 newtons, que é a resultante. Vocês têm a resolução. Vamos para 10 também. A 10 é muito parecida com a questão 7 também. A gente tem que pensar nas possibilidades. Olha só. Um vagão está animado de velocidade cujo módulo é v, relativa ao solo. Um passageiro situado no interior do vagão move-se com a mesma velocidade, tá? Também com a velocidade v em módulo com relação ao vagão. Podemos confirmar que o módulo da velocidade do passageiro relativa ao solo, então, é relativa a uma pessoa que está fora do trem enxergando ele. Ou seja, se, por exemplo, assim, vamos pensar em duas possibilidades. Se o trem está andando para cá e o passageiro está andando para cá, em relação ao solo, se eles estão com a mesma velocidade, em relação ao solo, a uma pessoa que está de fora olhando, ele não está saindo do lugar, porque se o trem está indo para cá com a velocidade v e ele está indo para lá com velocidade v, ele está naquela mesma posição. Em relação ao trem, não, mas quem está fora está vendo ele ali de fora, por exemplo, estou de frente com ele, eu vou continuar de frente com ele mesmo, ele estando andando, entendeu? Essa é uma das possibilidades, é a possibilidade que eu falei, a 2. No mesmo sentido, ele vai ter uma velocidade de 2v, porque ele vai estar andando, o trem vai estar aqui com um v. Ele vai estar para o mesmo sentido v. Então, ele vai estar com uma velocidade de 2v, tá bom? E a terceira é aquela história que cosseno e seno forma o máximo e mínimo é 1 menos 1. Então, o máximo que pode ter é 2v, o mínimo que pode ter é v, não é mesmo? Que a gente é zero. Então, a gente tem esse intervalo entre 2v e zero. Vamos ver se a gente acha alguma alternativa que está entre isso. Certamente menor que v, não é certamente, pode ser até 2v. Certamente igual a v, também não. Certamente maior que v, também não. Ou um valor qualquer dentro do intervalo fechado de 0 a 2. É essa, né, gente? É aquele intervalo que pode ser. Ai, por que eu fui trocar? Próxima questão, penúltima. Penúltima. Um saveiro com motor a toda potência sobe o rio a 16 quilômetros por hora e desce a 30 quilômetros por hora. Velocidades essas medidas em relação às margens do rio. Então, ele não está indo de uma margem para outra, ele está subindo e descendo. Então, ele está paralelo às margens. As margens estão aqui, ele está assim para subir ou para descer. Onde eu estava? Sabe-se que tanto subindo como descendo, o Saveiro tinha velocidade relativa de mesmo modo, e as águas do rio tinham velocidade constante v. Nesse caso, v em quilômetros por hora é igual a. Olha só, a velocidade relativa dele é a mesma, e a velocidade do rio não mudou. Quando ele subiu, quando ele desceu, ela continuou v. Olha que legal, se a gente pensar, olha só, quando ele está subindo o rio, ele está contra a correnteza, então ele está subindo com um vetor para cima e a correnteza está descendo, empurrando ele para baixo. Então a gente faz o quê? Uma subtração, certo? É uma subtração de vetores. E quando ele está descendo, tá os dois no mesmo sentido, ele está descendo e o rio está para o mesmo lado. Quando a gente fala que ele está subindo, ele falou que que a velocidade, né, do saveiro é de 16 quilômetros por hora. Quando está descendo, é 30 quilômetros por hora. Essa é uma questão de velocidade relativa, que envolve vetor, tralalá, vai envolver até sistema. Eu resolvi por sistema, não sei se alguém vai resolver de outro jeito. Se resolveu, pode falar. Mas quando a gente tem aqui 16, a gente tem uma subtração. Lembrando que ele falou que a velocidade relativa, a velocidade do saveiro, é a mesma. Então, ele vai subir e descer com a mesma velocidade no motor. Então, se a gente pegar e subtrair a do saveiro, lembra que a do saveiro é maior, porque senão ele não conseguiria subir. A gente vai subtrair o saveiro menos
a velocidade do rio, e a gente vai encontrar a velocidade que ele aparenta para a margem, que foi que falou, que é 16, e a velocidade do Saveiro mais a velocidade do rio é igual a 30, que ele falou em relação à margem também, tá bom? E aí a gente montou um sistema de duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? Velocidade do Saveiro e velocidade do rio. Se a gente isolar a velocidade do Saveiro, a gente vai achar que ela é igual a 16 mais a velocidade do rio. Então, a gente pega esse 16 mais a velocidade do rio e substitui na equação de baixo, onde está escrito velocidade de Saveiro, você vai colocar velocidade 16 mais a velocidade do rio. E a gente vai cair numa equação que é 16 mais a velocidade do rio, mais a velocidade do rio, que já estava na equação, igual a 30. Sistema vocês com certeza não sabem resolver. A gente vai cair, então, em duas velocidades do rio, é igual a 30 menos 16, né? Passando 16 para o outro lado. E a gente vai achar que a velocidade do rio, então, é 14 dividido por 2, 7 quilômetros por hora, tá bom? E é assim que eu resolvi, não sei se vocês resolveram de alguma outra forma, mas provavelmente é assim mesmo. Eu até pesquisei das outras maneiras que eu achei, era tudo por sistema. Mas, enfim, dando 7, isso que importa, né, gente? Acertando o resultado, tá tudo certo. Última questão. Achei que ia demorar mais a aula de hoje. Um barco pode atravessar um rio de largura constante, de modo que o tempo do trajeto seja o mínimo possível. Então, olha só, ele pode atravessar um rio de largura constante, o tempo seja o mínimo possível. Para tanto, será que eu tirei? Ah, eu tirei foto melhor, gente, tô sofrendo à toa. O barco deve ser disposto em relação à correnteza, de modo que o percurso seja o mínimo possível. Ele vai ser disposto em relação à correnteza. Tá. O barco deve ser disposto de modo que sua velocidade em relação às margens seja a máxima possível. Em relação à margem, em relação à margem, a gente vai ter um arrastamento, né? O barco deve ser disposto de modo que sua velocidade resultante em relação às margens seja perpendicular à correnteza. Perpendicular à correnteza é a margem, né? Não é a velocidade resultante. A velocidade resultante forma um ângulo com a margem. Então, não é. O barco deve ser disposto de modo que sua velocidade própria, a velocidade relativa às águas, seja perpendicular à correnteza. Olha só, não é isso que a gente viu no desenho? Lembra que eu coloquei um esqueminha para vocês na aula? Que tirei foto, né, tal? Que é isso mesmo que tá falando? Que o barquinho, como é que fala? A velocidade própria seja perpendicular à correnteza. Então, a velocidade dele de verdade é perpendicular. Então, é isso mesmo, é a D, não é nenhuma das alternativas, tá bom? Que geralmente tem esses. Quando não tem nada para colocar, você coloca NDA, nenhuma das alternativas. Mas então é isso. É... E é isso, gente. Eu vou parar a gravação, mas não saiam, que eu preciso falar um negócio para vocês, tá bom? Já vou acabar aqui.